O próximo tópico, então, que na verdade é uma outra técnica para resolver problemas de eletrostática, tem o nome de expansão de multipolo. Só que antes disso, antes de falar desse tipo de aproximação da eletrostática, quer dizer, uma outra forma de resolver problemas eletrostáticos, né? Expansão de multipolos. Eu vou falar então de o campo e o potencial de um dipolo elétrico, tá? Então, o potencial gerado por um dipolo. Eu estou falando a longas distâncias, tá? Então, um dipolo eu defino assim: uma carga positiva, uma carga negativa. Então, aqui eu tenho Q e aqui eu tenho menos Q. Separadas por uma distância D. Eu quero determinar o campo aqui, ó, nesse ponto P. O campo e o potencial, né? Vou indexar esse cara aqui com a letra R, tá? Vou dizer que a distância da carga positiva até aqui é um R+, e a distância, da carga negativa até o ponto P é um R-. Esse cara aqui é um R, então. E aqui é um ângulo θ. Tá? Entendeu? Duas cargas de mesmo valor com sinal trocado, separados por uma distância d pequena. Eu quero considerar o potencial e o campo no ponto P muito distante dele. Tá bom? Bom. Então, o potencial em P, que é o potencial em R, então ele é dado por um fator 1 sobre 4π ε0, Q sobre R+, menos Q sobre R-. Né, o potencial, por potencial vale o princípio da superposição. Então, o potencial no ponto P é a soma dos potenciais gerados por cada carga. Tá? Como é que eu determino essas distâncias R+, e R-? Não é usando ali a lei dos cossenos? Então, eu vou escrever ali a lei dos cossenos para determinar R+, e R- em termos deste R e do θ. Então, R mais menos ao quadrado é igual a R quadrado. Então, este cara aqui ao quadrado, né, ou este, mas, né, é igual a este ao quadrado, mais este ao quadrado, então mais D sobre 2 ao quadrado, menos para R+, e mais para R-, R D sobre 2 cosseno de θ. Duas vezes. Tá? Ok. Então, R mais menos ao quadrado, vou fatorar esse cara aqui, ó. Vou fatorar esse cara, escrever assim, 1 menos mais esse cara aqui, né? Se eu fatorar R quadrado, aqui vai aparecer um D sobre R cosseno de θ. Tá certo ou não? Mais D quadrado sobre R quadrado. Mais D quadrado sobre 4R quadrado. Tá? Repara que aqui eu tenho um termo em D sobre R e um termo em D quadrado sobre R quadrado.
o D é muito pequeno, o R é muito grande. Eu estou observando o potencial e o campo a uma distância muito grande do dipolo. Portanto, este cara aqui, por hipótese, é muito grande. E esse cara aqui é muito pequeno. Então tem uma hierarquia aí, não tem? Eu vou desprezar esse cara de cá, ó. Tá? Se D sobre R for um epsilon, esse cara aqui é um epsilon ao quadrado. Então eu desprezo ele. Então eu vou ter assim, olha, R, e na verdade eu quero 1 sobre R. Então eu vou ter assim, 1 sobre R mais menos, fazer uma vez só, vamos ver se você acompanha. É igual a 1 sobre R, 1 sobre a raiz disso. Então eu vou escrever assim, 1 mais menos D sobre R, cosseno θ, elevado a menos meio. Menos mais, desculpa, né? Vamos agora expandir esse cara aqui em série de Taylor. Você lembra como é que é a expansão de 1 mais epsilon elevado a menos meio em série de Taylor? Isso aqui é igual a 1 menos meio epsilon. Tá? Até a primeira ordem epsilon. Bom, então aqui vai ficar o seguinte, 1 sobre R mais menos igual a 1 sobre R, que multiplica 1, tem que inverter agora o sinal, agora fica mais menos. 1 mais menos D sobre 2R cosseno de θ. Ok. Para calcular o potencial, eu preciso de 1 sobre R mais menos 1 sobre R menos. Então vamos calcular quem é 1 sobre R mais menos 1 sobre R menos. Esse cara, temos em 1 sobre R, desaparece. Não? Então vai dar duas vezes esse cara aqui. Vai dar D sobre R cosseno de θ. Portanto, o potencial que aparece aqui, o V de R, vai ser dado, eu posso faltar ao Q, fica assim, Q sobre 4π ε0 que multiplica D, constante aqui de novo, né? Cosseno de θ sobre R. Esse é o potencial gerado por um dipolo. Por favor, olhe aí a solução do problema que a gente acabou de resolver por caso fora da esfera. Ah, tinha esse cara aqui fora, ó. Agora está tudo bem. Agora está tudo bem. É de se esperar isso. Uma carga pontual tem um potencial que cai com sobre R. Então o potencial de um dipolo tinha que cair mais lento do que isso. Né? Aliás, eu posso definir o que se chama de momento de dipolo como sendo um vetor que eu vou chamar de P, como sendo a carga vezes o vetor D, onde o vetor D é esse vetor aqui, ó. Tá? Esse aqui eu vou chamar de P. E se eu pensar que aqui eu tenho um dipolo, um vetor, momento de dipolo P. E aqui está o ponto de observação. Eu posso escrever esse cara aqui como um produto escalar. Tá vendo? Isso aqui não parece um produto escalar? De um vetor P com um vetor unitário, que aponta nesta direção aqui, ó. Que eu vou chamar de ER. Eu vou poder escrever o potencial
como sendo P escalar é R sobre R quadrado. Vê se não dá aquela expressão. P escalar ER é exatamente QD cosseno θ. Tá bom? 4π epsilon zero. Então esse é o potencial de um dipolo. Deixa eu melhorar a cara disso, vai. E o campo, hein? Qual é que é o campo gerado por um dipolo? O campo deve ir com 1 sobre R ao cubo, é verdade, né? Mas se você olhar a expressão do gradiente em coordenadas esféricas, você pode me dar as componentes. Então tá. Campo elétrico gerado por um dipolo. Lembra, o campo elétrico é o negativo do gradiente do potencial. E eu tenho ali o potencial que depende de R e θ. Ele não depende de φ. Ele tem uma simetria azimutal. Mas parece óbvio, né, essa simetria azimutal? Não? Se você pegar este ponto P aqui e girar com respeito ao ângulo φ, não há motivo algum para o potencial ser diferente. Tá vendo? Pega o simétrico aqui, por exemplo. Ou aqui. Né? Gira. Ele tem uma simetria no ângulo φ. O campo não deve depender de φ. Mas, de fato, o potencial já não depende, portanto, o campo também não. Então, esse cara eu vou escrever assim. Ele tem componente ER apontando na direção ER, mais Eθ apontando na direção Eθ. Não tem componente φ. Quem é a componente ER? Eu quero a componente do gradiente em coordenadas esféricas. Acho que está a primeira contracapa. dVdr. É só dVdr. Esse cara quer simplesmente dVdr. Se você fizer isso, vai dar menos 2, com aquele menos vai dar mais, então vai ficar 2π cosseno θ sobre 4π epsilon zero cosseno θ sobre R3. E quem é a componente Eθ? 1 sobre R dV dθ. Quanto que dá se eu fizer essa conta ali? Derivar o cosseno vai dar menos seno, com esse menos dá positivo. P seno θ sobre 4π epsilon zero R ao cubo. Porque tinha um R quadrado lá, com esse R ao cubo. Então o campo é gerado por um dipolo que depende de R θ. Eu posso fatorar P sobre 4π epsilon zero 1 sobre R ao cubo. Vai aparecer então 2 cosseno θ na direção radial, mais seno θ na direção polar. Esse é o campo. E as linhas de campo desse cara, você sabe, né? Está aqui o P. Ele tem essa cara aqui.
Diz para mim uma coisa. Nessa direção θ igual a 0, qual é a componente do campo elétrico? Em θ igual a 0 só tem componente radial. Aqui, por exemplo, o campo aponta para lá. E aqui? Quando o θ vale 180, isso, π radianos. Negativo, né? Contrário. Ele vai apontar para cá, ó. Porque o vetor radial aponta para baixo e o sinal negativo inverte o sinal dele, o sentido dele vai para lá, tá certo. E aqui? Em θ igual a π sobre 2. Ele aponta para a direção θ, assim. E como é que ele cai nessa direção? Cai com 1 sobre R3. Aliás, em todas as direções ele cai com 1 sobre R3. Tá? Tá ok. Então, agora sim eu vou falar de expansão de multipolo, porque você já sabe muito bem como é que é o potencial e o campo de um monopolo, que é uma carga, e de um dipolo. Então eu vou falar de uma expansão multipolar agora.